Bom, pessoal, então nós vamos fazer agora aqui um exemplo numérico do problema do estudo hidrológico, tá? Fixação do comprimento da ponte, da altura da ponte. Então, vamos imaginar esses dados aqui, que foram tirados aqui de um trabalho proposto no ano passado. Esses são os dados aqui do estudo hidrológico, né? Da bacia hidrográfica, a montante do local de implantação da obra. Então você tem uma S, que é a área da bacia hidrográfica, já foi calculado, S 450 km². A linha de fundo do rio tem 100 km, tá? Esse aí está baseado então aqui naquele desenhozinho, né, que a gente mostrou no vídeo teórico, né? Então, tá como se estivesse pegando aqui então agora as informações da carta, né? Então nós teríamos aqui a área 450 km², a linha de fundo 100 km, que são dados da bacia hidrográfica. Depois, no local da obra, né, se detectou uma declividade longitudinal, né, no sentido do fluxo da água, de 0,6%. Portanto, é aquele izinho que a gente vai usar na fórmula de Manning. Outro parâmetro da fórmula de Manning é o coeficiente de rugosidade, né, que no caso aqui foi adotado 0,05. Tá? E com relação à fórmula do Aguiar, a gente precisa identificar o tipo de bacia e o tempo de recorrência. Então foi adotado o tipo de bacia, foi o número 5, tá? E o tempo de recorrência de 100 anos. Ok? Então, pela fórmula do Aguiar, a gente pode... vamos abrir então aqui a planilha com a fórmula do Aguiar, né? A gente pode colocar junto aqui para não perder ali também os dados, né? Aqui do lado você tem uma reprodução daquela planilha do Aguiar. Então a bacia tipo 5 é essa aqui, que é uma bacia ligeiramente acidentada, apresentando depressões evaporativas, né? Que é o tipo mais comum aqui no Ceará. Ela tem o parâmetro K vai ser igual a 0,4 e o parâmetro C é igual a 1 na expressão do cálculo de vazão pela fórmula do Aguiar. Ok? A fórmula do Aguiar, aí a gente pode ver agora aqui em cima, é essa expressão, né? Que leva em conta então a área da bacia, a linha de fundo, os parâmetros K e C e o tempo de recorrência T, que vai ser igual a 1 para o nosso caso. Ok? Então vamos recordar aqui os dados do problema. Então vamos colocar aqui essa planilha, então é uma planilha dedicada ao cálculo a resolução do problema, né? Do problema de fixação do comprimento da ponte, da altura da ponte. Então, primeira parte, se você já não tiver essa informação do estudo hidrológico feito, né, por outra equipe, né, de trabalho dentro do projeto, você pode usar então a fórmula do Aguiar, mas como uma coisa preliminar, assim, para ter uma ideia, vamos dizer assim, da ordem de grandeza do comprimento da ponte. O ideal é que essa informação da vazão de projeto seja feita por um estudo estatístico mais refinado, né? Então você tem aqui um S de 450 km², então você alimenta aqui, a linha de fundo foi 100, o tempo de recorrência é 1, né, que está propriamente dito, T igual a 100 anos, o tempo de recorrência 100 anos, usa um T minúsculo igual a 1, se for 50 anos é aquele 3,65 que a gente comandou. E para o tipo 5 nós já vimos que o K, então esses valores aqui já estão certos, é 0,4 e 1,15, tá? E com isso ele já calculou aqui embaixo a vazão hidrológica pela fórmula do Aguiar, que deu 290,71 metros cúbicos por segundo. Então essa é a água que vai passar no local da implantação da ponte, tá? Bom, um cálculo preliminar que a gente pode fazer aqui, para a gente já ter uma ideia, né, inicial de qual deverá ser o comprimento dessa ponte, né? E a gente está pensando em fixar a velocidade máxima em 3 metros por segundo. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, um cálculozinho auxiliar, é pegar essa vazão que você já tem aqui, né, e dividir por 3, que aí você vai ter a área de vazão.
Então eu vou precisar uma área de mais ou menos de 96,9 a 97, né, metros quadrados de área. Se a gente imaginar que isso vai ser uma seção retangular, né, qual seção retangular, e você pode fixar agora uma altura de água em torno de 2, 3 metros, né, que é o que normalmente acontece aqui na nossa região. Nós não temos rios aqui com um tirante de água, né, uma profundidade de água muito maior do que isso, né? Então, se a gente pensar nos 3 metros de lâmina de água máxima no dia da enchente máxima, então você pegaria essa área dividido por 3, a gente acharia um comprimento estimado da ponte de 32 metros. Tá? Isso imaginando que eu vou ter uma ponte com as extremidades com encontro, uma ponte de seção retangular. Então, 32 metros. Aqui, nós temos um desenho com as duas opções que a gente tem, né? Ou a gente pode fazer uma seção retangular de vazão, e seria o caso de uma ponte com extremidades com encontros, né, que seria as duas paredes dos encontros laterais. E aí eu vou fazendo por tentativa, fixando um comprimento L e uma altura de água, e vejo qual é a altura de água que vai me dar a vazão hidráulica igual a vazão hidrológica. Dou uma folga de 1 metro, né, como a gente tinha colocado, e aqui em cima estaria a superestrutura da nossa ponte. Então a superestrutura da ponte vai ter um comprimento igual ao próprio L que a gente fixou aqui. Isso para uma solução da ponte com extremidades, né, com encontro, né? Qual seria a extremidade de encontro? Acho que a gente pode dar uma olhada novamente aqui naquelas notas de aula, né, que a gente tinha apresentado essa definição, né, quando a gente falou dos tipos de encontro possíveis, né, do tipo de interseção, né, com a rodovia, né, um dos primeiros assuntos que a gente falou. Deve ter um desenhozinho aqui melhor para ele. Foi logo no começo. Exatamente, ó, solução com extremidade. Vamos ver aqui a primeira solução com encontro, que é essa aqui, né? Então, como vocês estão vendo, vai ficar uma seção de vazão retangular, né? Se a gente passar uma reta aqui, uma reta simplificadora, né, do terreno aqui, ok? Isso vai ficar como se fosse uma seção de vazão retangular, né? Eu estaria vendo aqui uma seção de vazão retangular. E as paredes aqui seriam verticais. E aqui está aqui exatamente a situação, né, de uma ponte real nesse caso aí. Agora, se for um encontro com balanço, com extremidade em balanço, né? Então é aquele caso que nós vamos cair agora numa seção de vazão trapezoidal, né? Então tá aqui o aterro caindo, né? E aí a gente pegaria uma seção que seria agora uma seção trapezoidal, né? Com esse aspecto aqui, ok? Uma seção de vazão trapezoidal, né? Muito bem. A seção de vazão trapezoidal, então, o que acontece? Eu agora vou fixar, né, como ponto de partida inicial, um valor de L aqui embaixo, e vou dando alturas aqui, ok? Então, para cada altura, eu vou ter uma seção de vazão trapezoidal. É possível calcular área molhada e perímetro molhado. Aqui do lado, que vocês pegaram essa planilha, tem as fórmulas que são utilizadas, né, a partir das grandezas geométricas fornecidas, o L e o H, quem é o valor da área molhada, quem é o valor desse ladozinho aqui molhado aqui para achar o perímetro, né, esse Azinho aqui, e depois o perímetro molhado. Isso tanto para a seção trapezoidal como para a seção retangular, que é mais simples ainda, esses cálculos, tá certo?
Bom, então com cada parâmetro desse aqui calculado, calcula-se a fórmula pela fórmula de Mann a vazão. Então a solução vai se dar quando essa vazão hidráulica, né, que eu vou mexendo nessa altura aqui, até encontrar a posição de altura, né, a posição do nível da água, que me dá a vazão hidráulica igual à vazão hidrológica que a gente acabou de calcular, né, que é aquele 290 metros cúbicos por segundo, que vai chegar no local da obra. Aí dá-se a folga, e aí se tem agora o comprimento real da ponte, né? Que aqui nesse caso a ponte não vai ter mais o mesmo comprimento inicial L dado, porque a ponte está com talude, né? Está taludado aqui os aterros. Então o comprimento vai ser diferente do próprio L. Então o C aqui tem a formulação em função do L e do H adotado, ok? Então essa parte agora da planilha aqui embaixo vai fazer esse cálculo automaticamente para a gente, tá? Bom, vamos ver então quais são os dados. Então a primeira solução seria fazer uma ponte com seção retangular, quer dizer, a ponte com extremidade em conta. Primeiro passo é fornecer a declividade do rio, que foi 0,6%, então 0,006 aqui, ok? Coeficiente de rugosidade de Mann, 0,05, tá? Que foi um valor que foi fornecido lá. Onde é que estava isso aqui? Aqui, ó, coeficiente declividade longitudinal 0,6% e coeficiente de Mann, rugosidade 0,05, ok? Então foi adotado aqui. Bom, daquele primeiro estudo a gente tinha chegado a uma ponte, né, com 32 metros. Vamos imaginar uma ponte então agora com L, né, de 30 metros, só para a gente sentir aqui. E aqui vocês têm esses dois parâmetros aqui para informar o L e o H, né? O L é, nesse caso da seção retangular, a base, né? E a altura seria a lâmina d'água. À medida que você vai variando a lâmina d'água, você vai chegando ao valor da vazão e da velocidade aqui embaixo. Então, nessa seção, com essas características aqui, pela fórmula de Mann, você tem 135,74 metros cúbicos, quando a altura de água for 2 metros. Agora a vazão tem que chegar a que valor? Tem que chegar a 290,71. Aí você pode ir subindo aqui, né, observando essa célula ali, né, o que é que está acontecendo com ela. Então você bate 2,20 agora, por exemplo, ó, passou para 157,87. Nós vamos chegar em 290. Então 2,50, por exemplo, então deu 193. Você pode fazer sempre, claro, usando aqui o atingir meta, né? Tranquilo. Atingir meta, eu quero que esta célula aqui, que é a vazão hidráulica, vá para qual valor? Da vazão hidrológica, 290,71. Então vem aqui 290,71. Alternando que célula? A altura. Então, alternando a altura, eu estou com 3,25, tá? E estou com a velocidade de 2,98 metros por segundo. Então, se a ponte tiver 30 metros de comprimento, eu terei uma altura de 3,25 e uma velocidade de 2,98. Então, essa é uma solução possível, tá? É uma solução possível. Por quê? Porque a seção de vazão, a vazão hidráulica é igual à vazão hidrológica, e a velocidade é menor do que 3 metros por segundo. Essa é uma vazão possível, ok? Vamos supor que eu não tenha gostado dessa solução, porque eu estou achando a minha altura de água muito elevada. Eu queria no máximo 2,80 m de água, para baixar um pouco mais o aterro da minha via. Aqui eu posso fazer o inverso agora, fixar o H como sendo um valor, né, que não quero que mude. E eu quero mudar o comprimento da ponte agora de forma a atender. Você viu que eu botei 2,80, baixou para 230, né? Então eu faço agora o atingir meta, mas adotando como variável agora o comprimento da ponte, tá? Atingir meta, eu quero que a minha vazão, né, que sempre é o critério, vá para 290,71, alternando que célula? Alternando agora a largura. O comprimento da ponte, melhor dizendo, né? Então nós vamos para uma ponte de 37 metros com a velocidade de 2,80 metros por segundo. Então é uma outra solução possível, mas a ponte é mais comprida e o nível d'água está mais baixo, ok?
eu posso estreitar, né? Quer dizer, vamos supor que for o contrário, aqueles 30 metros eu estou achando muito comprida a ponte. Seria possível fazer uma ponte com 25 metros? Então, com 25 metros, eu vou fixar, vai ser fixo, eu quero mexer agora na minha altura. Então, de novo, eu venho aqui, atingir meta. A minha vazão tem que ir para 290,71, variando agora a minha altura. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou para uma ponte de 25 metros, a minha altura de água vai estar 3,72, a vazão está ok, mas a velocidade já está um pouquinho maior do que o limite, né? 3,3. Então, essa ponte, a solução de 25 metros, já começa a ficar meio estrangulada a minha seção, tá? O ideal seria fazer uma seção maior, né? Aquela seção de 30 metros mesmo, etc. Deve chegar a uma solução mais razoável. Quer dizer, a solução, além de estar com a velocidade mais alta, eu estou também com a altura de água também considerável, aí já quase 4 metros, né, de altura de água. Então, a ponte mais alta, mais aterro, etc. Que deve ser outro limitante, né? Então, vamos voltar para aquela solução de 30 metros, que eu acho que seria razoável. Atingir meta, essa vazão para o valor 290,71, variando a altura. Então, acho que essa aqui está razoável. Uma altura, uma ponte com 30 metros, altura de água 3,25, velocidade 2,98. Essa é uma solução possível. Pensando agora numa solução com ponte com extremidade em balanço, né, que seria essa solução aqui. Como que a gente poderia fazer então? Então vamos reproduzir agora aqui as condições. Então essa segunda parte da planilha aqui vai tratar exatamente desse caso de vazão em seção trapezoidal. Eu tenho que alimentar corretamente aqui, né? O I é 0,206, que é a inclinação de 0,6%. Coeficiente de rugosidade de Manning 0,05. E aí a gente pode começar, né, com uma linha aqui embaixo, talvez de 15 metros. Perceber que agora o L não é mais o comprimento da ponte. O L que a gente entra ali como informação é a base do meu trapézio, né? E outra coisa importante, pessoal, que é a inclinação, que é o que permite a gente fazer todos esses cálculos aqui, que a inclinação desse talude aqui também é uma inclinação fixa, né? Inclinação 3/2, tá? Que é o talude rodoviário, ok? Então, essa inclinação aqui também é um valor fixo, né? Conhecido aqui. Então vamos lá, saindo com 15 metros e 2 metros de altura aqui de lâmina d'água, a minha vazão está só 76,95 metros cúbicos por segundo. A gente tem que chegar a 290. Então vamos ver o que acontece. Se a gente, quanto que a gente vai precisar de altura d'água, né, para atender essa condição aí. Então a planilha podemos fazer isso diretamente, né, usando o atingir meta novamente. Eu quero que a minha vazão vá para 290,71, alternando a minha altura aqui. Então eu chegaria a 4,24, que é a altura de seção, né, de lâmina d'água, e a velocidade 3,21. Então isso não seria uma solução aconselhável, né? É uma velocidade já mais elevada, uma lâmina d'água bem elevada, isso é melhor, e aqui estaria com uma ponte de 30 metros, né? Essa de 30 metros a gente viu que dá certo para a solução aqui com encontros, né? Então com encontros ela funciona bem. Agora aqui nós estamos numa seção com extremidade em balanço. 30 metros seria o comprimento todo, né? O L, que seria aqui embaixo, está com 15. Vamos partir com um L aqui de 20 pelo menos, para ver o que a gente consegue ver agora, né? Com 2 metros, estaria dando 101. Vamos usar aqui agora de novo aqui o atingir meta. Eu quero que a minha vazão vá para 290,71, alternando aqui agora a minha altura, tá? Então vai para 3,68 de altura. A vazão atingida é a vazão hidrológica. A velocidade está um pouquinho maior, está com 3,09.
e a ponte está com 34 metros, né? É claro que essa seção com extremidade em balança, eu vou precisar sempre de uma ponte um pouco maior, né? Aquela questão que eu disse, vamos fazer uma ponte maior, mas vamos eliminar o custo, né, também da execução do encontro, que é sempre oneroso. Então o estudo hidrológico aqui está mostrando exatamente que eu vou ter que fazer uma ponte maior. Eu já estou com uma ponte de 34 metros, né, comparado com aquela solução lá de 30 metros, mas com a colocação de encontros. Mas mesmo assim ainda não estou satisfeito, tá? Porque eu estou com a velocidade um pouco maior aqui e a minha altura d'água ainda está um pouco elevada também, 3,68. Talvez se a gente colocasse aqui ou 25 ou um pouco mais aqui, 22, por exemplo, aqui na base, vamos ver se já dá uma melhorada, né? Atingir meta, aqui de novo vai para 290,71, alternando que célula? A célula da altura, tá? A altura da água. Então foi para 3,50. Mesmo assim, ó, ainda deu uma velocidade elevada aqui. Vamos colocar logo aqui 25 aqui embaixo, né? Tá? E vamos ver a solução, a nova solução aqui. Então atinge meta. Essa célula para 290,71, alternando a altura aqui, que agora deve baixar um pouco. Então acho que essa solução aqui é razoável, porque então para uma base aqui de, né, essa base aqui ficou 25 metros e o comprimento total da ponte lá em cima ficou com 37,81. Então uma ponte com 38 metros, né? 38 metros total. E aí nós teríamos a vazão está atendida e a velocidade 2,97 para uma altura de água 3,27. Ok? Então essa também é uma solução possível, né? Desde que essa altura de água seja satisfatória, a altura da ponte também. Que aqui você tem 3,27 de água, mais 1 metro já seria 4,27, mais a altura aqui da ponte, né? Altura de construção é que daria a minha altura de aterro, talvez 4,4, já perto de 5 metros aqui de altura. Se quiser baixar mais, como eu falei, tem que aumentar o comprimento da ponte. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que a gente viu aqui o caso, né, em que a gente está dimensionando, né? Usando então essa planilha para fazer o dimensionamento. Bom, eu posso também perguntar, vou colocar aqui um exemplo aqui, que foi apresentado aqui também numa prova, né? Eu posso pedir para fazer só a verificação, né, de uma situação, tá? Por exemplo, ó, eu vou dar o desenho da seção e você vai verificar se do ponto de vista hidráulico está satisfatório. Então, por exemplo, então foi feito um desenho aqui, que é esse desenho aqui da ponte. Aqui está os taludes. Aqui está o nível do leito do rio. Portanto, eu tenho o comprimento da ponte, eu tenho esse base aqui, no caso eu tenho a base superior, mas é possível conhecer a base inferior, porque a altura aqui foi dada de 4 metros. O que eu preciso saber é se essa seção de vazão vai ser suficiente para atender esses dados aqui, ó. Então, se no local da travessia o rio apresenta uma vazão hidrológica de 250 metros cúbicos por segundo, a vazão hidrológica foi dada, uma inclinação de 0,6% e um coeficiente de rugosidade de 0,04, verifique se o comprimento e a altura da ponte são suficientes do ponto de vista hidráulico, tá? Então, o que é que tem que ser feito? Bom, aí você tem toda a geometria já definida da seção. Qual é o nível máximo de água que a gente pode ter? É 1 metro abaixo desse nível aqui. Então constrói, né? Constrói a linha da água a 1 metro aqui embaixo, né? A 1 metro aqui embaixo, 1 metro aqui não está bem posicionado, talvez aqui agora sim, talvez seja razoável. A 1 metro abaixo aqui do fundo da viga principal, e aqui você tem a sua seção de vazão. E aqui você calcula área molhada, perímetro molhado, coloca na fórmula de Mann, né? Você tem a inclinação que foi dada e o coeficiente de rugosidade, coloca na fórmula de Mann e vê a vazão hidráulica. Se a vazão hidráulica for
maior do que essa aqui, ótimo, a seção não tem nenhum problema de estrangulamento. Se a vazão hidráulica calculada para essa área aqui for menor do que a vazão hidrológica, aí nós temos problema de estrangulamento, tá certo? Portanto, a seção não estaria satisfatória, né, do ponto de vista hidráulico. Ok? Então esse é o problema de verificação, né? Esse exercício que a gente fez com a planilha ali foi um dimensionamento, né? E essa é uma verificação, você já tem a seção e quer verificar se do ponto de vista hidráulico ela é satisfatória. Ok?